O que é Morarebesh? O crime contra Deus pelo qual o Irã executa manifestantes. A justiça do Irã contempla o crime gravíssimo, pois, por sua definição, dentro do contexto da lei islâmica, trata-se praticamente de uma sentença de morte. O crime de ódio contra Deus, ou Morarebeh. Mohsen Shekhar e Majid Reza Shanaward, dois manifestantes executados pelo crime de ódio contra Deus. Até o momento, a República Islâmica do Irã executou centenas de pessoas por esse crime. Nesta semana, enforcou 2 manifestantes ligados a protestos que aconteceram em todo o país desde setembro após a morte sob custódia policial da jovem presa pela polícia da moralidade por usar hijab ou lenço islâmico de forma inadequada. Mohsen Shekhar e Majid Reza Shanaward, ambos de 23 anos, foram executados pouco dia depois de serem condenados pelo crime de Morarebeh por um tribunal revolucionário. Shekhar foi considerado culpado de atacar com um facão em Teherã um membro das forças de resistência Basij paramilitar, enquanto Shanaward foi condenado por supostamente matar 2 membros do mesmo grupo. Organizações de direitos humanos denunciam que os manifestantes foram condenados à morte em tribunais ilegítimos, sem o devido processo, e alertam para o grave risco de execução em massa de manifestantes. Eles apontam que indivíduos acusados de Morarebeh não têm direito de contratar um advogado independente e que muitos dos casos são baseados em confissões forçadas. O mais intrigante do ponto de vista da lei tradicional é que a ofensa está aberta à interpretação. A acusação depende de um juiz acreditar que uma guerra está sendo travada contra Deus, explica Amir Azimi, editor-chefe do serviço persa da BBC. Irã começou a aplicar a Sharia globalmente após a Revolução Islâmica de 1979. Inimigo de Deus. Após a Revolução Iraniana de 1979, a lei iraniana começou a mudar de sua base secular para a Sharia, a lei islâmica. A emergente República Islâmica do Irã começou a aplicar essa lei globalmente, pois é um código de conduta para os muçulmanos, diz Azimi. Dentro da Sharia, Morarebeh é um termo técnico legal que tem várias traduções, incluindo guerra contra Deus, guerra contra o Estado e Deus, ou ódio contra Deus, significando que os culpados são inimigos de Deus. Segundo o artigo 279 do Código Penal Islâmico, Morarebeh pode significar sacar uma arma contra a intenção de atentar contra a vida, a propriedade ou a honra de pessoas ou intimidá-las de modo a causar insegurança do ambiente. Essa é uma das acusações básicas, assinala Azimi. Literalmente, se um indivíduo pega armas, pode ser arma de fogo, lâminas, e as usa para aterrorizar alguém, considera-se que ele está cometendo Morarebeh. Não é necessário causar morte de alguém, basta ameaçar a vítima. Segundo essa interpretação, o primeiro executado nestes recentes protestos, Mohsen Shekhar, deveria ser condenado por ferir um dos paramilitares Basij. Mesmo que o réu apresente um argumento que o isentasse, havia outra acusação básica pelo qual ele foi condenado: bloqueio de estradas. Bloqueio de estradas também é considerado parte do crime, porque historicamente remonta aos antigos ladrões que bloqueavam as estradas para roubar transeuntes, diz Azimi. Então aqui está uma interpretação literal dos fatos, já que o bloqueio de estradas sempre acontece quando há manifestações, mesmo que sejam pacíficas, como a maioria dos protestos atuais. Execução pelo crime de Morarebeh geraram reclamações e protestos internacionais. Ação pessoal. Uma parte crucial da interpretação do crime também tem a ver com o fato de o ataque ser pessoal ou não. Por exemplo, alguém que mata outra pessoa por motivos pessoais não é necessariamente classificado como culpado de Morarebeh.
Se o assassino pegasse pelo crime ou família da vítima o perdoasse, ele não teria sorte de ser executado, diz Azimi. Mas em um protesto, os manifestantes não estão direcionando sua raiva para ninguém em particular. Então suas ações não são pessoais. Nesse caso, eles estão a fato sujeitos a serem acusados de moralidade. Isso permite que a lei seja usada cada vez mais politicamente, é equiparado a aterrorizar, que é um termo muito vago. Do ponto de vista do regime da República Islâmica do Irã, que se considera a representação de Deus na Terra, se houver um movimento, um grupo ou indivíduo que queira mudar esse regime, eles já estão empreendendo guerra contra Deus e, portanto, são automaticamente acusados de Mora Beret, explica Zimi. Quase sem discussão, eles acabam executados por esse crime capital. Muitos ativistas políticos foram acusados, prejulgados e condenados pelo mesmo crime. Arma política. Por sua natureza política, o regime utiliza contra indivíduos ou grupos de oposição ou dissidentes cuja luta por reivindicação política poderiam ser consideradas legítimas em outros contextos, mas no Irã eles acabam sendo, via de regra, acusados por esse crime contra o qual tem menos capacidade de se defender. Isso aconteceu antes contra os curdos e outras comunidades minoritárias, diz Azimi. Juízes dos tribunais revolucionários têm muita margem de manobra para interpretar o crime de Morabet. A organização humanitária Humans Iran, sediada na Noruega, denunciou a execução dos prisioneiros políticos curdos Logimay Morad e Zanaya Morad em setembro de 2018, alegando que suas confissões foram coagidas e que eles não tinham representação legal adequada. Essas são algumas das críticas mais contundentes à aplicação deste crime, uma vez que os réus não têm acesso a uma defesa independente. O tribunal resigna-lhes o advogado que praticamente repete a decisão do juiz. Se a pessoa acusada puder contratar um advogado particular, ela não terá permissão para contratá-lo e nem como apresentar prova de defesa. Também não pode apelar da sentença. Por sua vez, o juiz do Tribunal Revolucionário tem muita margem de manobra para interpretar o crime e emitir sua decisão. Os líderes do Irã chamaram os protestos de motins instigados pelos inimigos estrangeiros do país. Do ponto de vista do governo, essas pessoas foram enganadas por agentes estrangeiros inimigos do regime que as fizeram agir dessa forma, diz Azimi. Portanto, se você disser que foi enganado ou que não estava em seu juízo perfeito, você pode ser perdoado. Ativistas apontam que a mídia estatal costuma transmitir falsas confissões de detidos. Em um vídeo transmitido pela TV estatal após a prisão, Marsnavard não nega ter atacado um membro de Bajish, mas diz que não se lembra dos detalhes porque não estava em seu estado de espírito adequado. Ainda assim, ele foi executado. Nas últimas 4 décadas, o Irã executou milhares de pessoas. Depois da China, é o país que mais execuções realiza anualmente.